Muita gente me pergunta se é realmente necessário você beber água toda vez que estiver bebendo vinho. E bom, não existe uma resposta 100% correta para isso, né? Tecnicamente não é estritamente necessário, mas você precisa saber para que você vai beber a água. Então muita gente me pergunta, por exemplo, eu preciso beber a água toda vez que eu como uma garfada da comida antes de beber o vinho para limpar o meu paladar? Não, não precisa. Principalmente por quê? Porque quando a gente combina, né, comida e vinho, a gente está pensando muitas vezes em harmonização, num vinho que ou melhore com a comida ou que pelo menos ali ele se mantenha no mesmo grau de qualidade. E se a gente está pensando nisso, a ideia é justamente focar na interação entre vinho e comida. Então não faz o mínimo sentido eu querer limpar o meu paladar da comida para depois beber o vinho. Pelo contrário, eu quero sentir a interação entre os dois mesmo. Uma outra coisa que muita gente me pergunta é se eu preciso beber um gole de água para limpar o meu paladar entre um vinho e outro. Então, eu terminei de beber uma garrafa, vou abrir um outro vinho e se eu preciso limpar o paladar, né, nesse intervalo. É um hábito, tá? Principalmente em degustações mais técnicas, mas sinceramente não é necessário em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então, se você, por exemplo, tem vinhos de estrutura muito parecidas, não vejo assim como algo crítico, né? Se você acabou de beber um vinho branco, neutro, pouco aromático, e vai beber um vinho tinto com muito tanino, com muito corpo e muito intenso, também não vejo necessidade. Por quê? Porque o tinto ele vai dominar completamente sua boca e não vai sobrar vestígio daquele vinho que você tinha bebido antes. Agora, se você estiver numa situação na qual, por exemplo, você, por algum motivo, bebeu um vinho tinto com bastante tanino, depois você vai beber um vinho branco, aí sim, você precisa, né, beber uma água e até comer um pãozinho, alguma coisa assim, para limpar a tua boca daqueles taninos e daquele sabor, né, do vinho tinto. Se você beber um vinho muito amadeirado, por exemplo, e depois você vai beber um vinho completamente sem madeira, também é interessante você beber uma água para limpar o seu paladar. Se você beber um vinho doce ou com algum toque de açúcar residual e depois vai partir para um vinho seco, é importante também fazer essa limpeza de paladar. Mas não é para todos os vinhos. E vocês percebam que boa parte dessas interações que eu citei aí não são a ordem natural do serviço, né? A ordem natural do serviço é a gente começar pelos brancos, depois ir para os tintos, começar pelos vinhos secos, depois ir para os vinhos doces, os vinhos com menos tanino para os vinhos com mais tanino, os vinhos sem madeira para ir depois para os vinhos com madeira e por aí vai. Então, na verdade, essa coisa de beber água para limpar o paladar só vai ser necessária em casos muito específicos. Então, para que a gente bebe água no fim das contas quando a gente bebe vinho? Por um motivo muito simples: se hidratar, não ter ressaca. Né? Uma das grandes causas da gente ter dor de cabeça, mal-estar, enjoo e tudo mais no dia seguinte é o quê? Além da intoxicação causada pelo álcool, principalmente em excesso, o fato de que a gente desidrata. Então, quando a gente bebe demais, a gente se desidrata e, para evitar isso, se a gente sempre acompanhar, né, nossa taça de vinho com uma água, a gente vai com certeza minimizar esses efeitos negativos e evitar muita dor de cabeça no dia seguinte. Estou falando aí por experiência própria de quem aprendeu isso com um tempo de estrada. Então, minha recomendação, não tem nada de científico nessa média, tá? Cada pessoa vai variar, mas eu acho super legal, super razoável você beber um copinho de água por taça de vinho. É uma média que sempre que eu consigo manter, me mantém muito bem no dia seguinte, tá certo? Então, esses são os motivos pelos quais a gente pode querer sempre ter um copinho de água acompanhando quando a gente vai beber um bom vinho, tá certo? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida aqui. Se você estiver assistindo isso aqui no YouTube, vai ter um botãozinho aqui embaixo para você clicar e se inscrever no canal. E quando você clicar, vai aparecer um sininho para você ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui. Se você tem algum amigo que não bebe água o suficiente quando bebe vinho, marque ele nesse vídeo também, beleza? Até a próxima!